Que jornada incrível foram esses meses, desde março, em que estamos estudando, refletindo sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos encerrar este livro, o estudo deste livro, o seu último capítulo, o derradeiro, capítulo 28. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, deixarem elas abertas. Vamos ler, vamos meditar nesse texto maravilhoso do Senhor. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedera, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Polos. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento, prosseguimos, chegando a Puteoli no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 Vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu a permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus.
com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito essa declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio dos profetas: vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste homem se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado a Deus por essa jornada que tivemos nesses meses em meditar e refletir na Tua Palavra, neste livro de Atos, ó Pai. Hoje, neste encerramento, ó Deus, que nós possamos compreender o real propósito de nossas vidas, a real necessidade que temos, ó Deus, de entregar nossas vidas e viver para o Senhor. Que o Teu Espírito, ó Deus, faça com que nada possa impedir da Tua Palavra chegar aos nossos corações e mentes e transformar o nosso viver, em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, o quanto que você realmente crê em Jesus Cristo? Você crê em Jesus Cristo fielmente e totalmente? Ou você crê em Jesus Cristo com reservas? Se você crê fielmente e totalmente em Jesus Cristo, nós precisamos entender algumas coisas nesse texto. A primeira coisa que nós temos nesse texto, o Senhor Jesus falou que Ele enviaria os seus discípulos e que eles pisariam em serpentes e não seriam tocados, que eles ressuscitariam mortos, que eles orariam por as pessoas enfermas e seriam curadas, que eles pregariam e anunciariam e orariam por aqueles que estavam opressos e eles seriam libertos. Você crê em Jesus assim? Você crê verdadeiramente em Jesus assim? Você crê em Jesus quando Jesus disse que você deveria sair e fazer discípulos em todos os lugares, de todas as maneiras, e que a prioridade da sua vida nunca é trabalhar para ganhar dinheiro, mas a prioridade da sua vida é você estar com um espaço aberto e a oportunidade de encontrar com pessoas e falar para elas que a tua vida é de Jesus Cristo? Você crê totalmente em Jesus Cristo a tal ponto de entender que santo e sagrado é a sua vida em um ambiente dos seus relacionamentos e não um espaço religioso, em um local aonde você vai, e que sagrado e santo não é o templo, não é o domingo, não é o dia que você adora a Deus, mas são todos os momentos da sua vida, que é uma vida, uma oportunidade para onde você estiver, o que você estiver fazendo, é uma oportunidade de você testemunhar do reino de Deus e de Cristo Jesus. Atos 28, nós podemos ver que Deus cuida de nós. Deus cuidou de Paulo de tal maneira que até uma serpente, que quando atacou, poderia ter matado ele em menos de 15 minutos. E ele não morreu. A serpente o atacou, e a palavra de Deus se cumpriu sobre a vida de Paulo. Não foi uma serpente que me atacou, foi uma pedra de concreto mais ou menos desse tamanho que foi arremessado no meu carro. Num dia que eu estava voltando da rodoviária e tinha deixado um missionário que tinha pregado na nossa igreja, e quando eu estava voltando para minha casa, foi arremessado uma pedra de concreto, perdi o controle do meu carro, e por misericórdia de Deus, o meu carro não caiu naquela marginal Botafogo, mas Deus cuidou de mim, e fez com que eu pudesse ir e ser atendido e ser cuidado.
O nosso Deus cuida de nós, amém? Você consegue entender isso? Diz isso comigo: Deus cuida da minha vida. Ele cuida melhor do que você mesmo cuida de si próprio. Paulo teve esse entendimento. Crer em Cristo Jesus é ter esse entendimento, que Deus cuida de nossas vidas. Não é viver uma vida irresponsável, mas é saber que mesmo quando você estiver vivendo a sua vida e fazendo as coisas que são as necessárias de você fazer, não vivendo uma vida de maneira irresponsável, mas fazendo, mesmo que venha lhe a suceder um ataque de uma serpente ou de uma pedra, o Senhor está cuidando de você, amém, irmãos? Ele está cuidando. Como eu gostaria que você saísse daqui e entendesse isso, que Deus está cuidando da sua vida, que Deus tem um interesse de cuidar da sua vida, tem um interesse de cuidar da sua família, porque isso te libertaria de muitas escravidões que a gente vive hoje em dia. A gente é escravo hoje em dia da ansiedade, a gente é escravo hoje em dia das coisas que a gente acha que vai dar errado, que não vão dar certo, mas alivia o teu coração nesta manhã, Deus cuida. Vocês se lembram que domingo passado a gente viu que aconteceu o naufrágio? E Paulo falou para eles: olha, não vamos. Mas as pessoas foram em rebeldia, foram contra a voz de Paulo, mas eles foram, o barco se destroçou. E Paulo falou assim: ó, nenhum de vocês vai morrer. E eles falavam assim: esse cara está armando alguma coisa. Eles chegam agora na praia, Paulo é atacado, para que eles pudessem ver. Paulo, depois de ter passado 3 noites inteiras nesse naufrágio, chega nesse lugar, passando frio, a cobra ataca ele. Eles vão para a casa de uma pessoa, chega lá, a pessoa está enferma. Deus cuida de você, irmão, amém? Então não dê voz para nenhum tipo de coisa negativa que aconteça na tua vida. Cumpra o teu propósito. Levanta a tua mão assim e diz assim: eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou cumprir o propósito que Deus está me dando. Fala com fé. Eu vou cumprir o propósito que Deus está me dando. Não importa. Não importa a sua dificuldade, não. Para de ficar achando que as tuas dificuldades são maiores. Para de ficar achando que os teus problemas são imensuráveis. Para com isso. Entenda que você está aqui para cumprir o propósito que Deus está te dando. E Ele cuida de você para que você cumpra este propósito. O que Paulo vai fazer? Chega lá, tem um doente. Imagina. Você passa a noite, você está com frio, a cobra te ataca. Queridos, eu vou falar um negócio para vocês, eu preciso ter essa fé de Paulo. Porque se fosse eu ia estar nervoso. Se alguém perguntasse alguma coisa, eu ia estar chateado. Provavelmente eu ia chegar ali e ia falar: ó, ninguém fala comigo que eu vou deitar. Paulo não. Paulo vai orar. O homem é curado. Aí chega o povo, a multidão traz um monte de gente doente, e Paulo vai curado. Sabe qual é o meu propósito, o seu propósito, querido irmão? Sabe como que a gente vai viver, e a gente precisa viver? A gente precisa entender que a gente está aqui para servir, amém, irmãos? Diz comigo: o verdadeiro discípulo serve. Serve. Servir. Vamos aprender a servir a Deus. Vamos aprender a fazer as coisas para o Senhor, porque Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado das nossas vidas. Nós estamos aqui neste mundo para servir. Não fique chateado se as coisas não estão dando certo na tua vida. Paulo devia estar grilado aqui, se as coisas não estão dando certo, mas o que importa? Se está dando certo, se está dando errado, o que importa é servir e fazer a vontade de Deus. Pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? É você viver não reclamando, é você viver não achando que os teus problemas, que você está aí abandonado por Deus. Não, você tem que viver entendendo que você está aqui e você tem um propósito para cumprir. Qual é o propósito? Ora para quem está precisando, faz alguma coisa para quem está necessitando. Não se importa, Deus está cuidando dos teus interesses, Deus está cuidando de você, Ele vai continuar cuidando, querido irmão,
até o último dia da tua vida. Amém? Quantos creem? Ele vai continuar cuidando, Ele cuida de nós todos os dias, todos os momentos das nossas vidas. Então não esmoreça, não esmoreça, continue firme. Aí Paulo chega a Roma, e quando ele chega a Roma, tempo de paz, casa preparada para ele pode ficar tranquilo. Às vezes a gente acha que a tempestade que a gente está enfrentando não vai acabar. E ainda, depois da tempestade, ainda pode vir uma jabiraca de uma cobra te atacar. E ainda, você acha que a noite pode não ter fim. Mas deixa eu te falar algo muito especial nessa noite. Alimenta a tua fé, a tua coragem, o teu coração diante do Senhor. Deus está preparando um dia melhor para a tua vida. Ele está preparando. Ele está cuidando de mim, está cuidando de você, Ele está preparando. Ele sabe até onde a gente dá conta de ir, irmão. Ele sabe. Ele sabe até onde você vai. Ele sabe até onde você tem forças. E se você hoje está achando, minhas forças estão acabando, não estou dando conta, peça, porque Ele quer te dar uma porção dobrada de forças para você conseguir chegar ao local que Ele está preparando para a sua vida, amém? Entenda isso. Ele vai. O apóstolo Paulo fala mesmo para nós, lá em Coríntios, ele fala assim, que nada vem sobre nós que nós não possamos, fala comigo, nós não possamos suportar. Essas máscaras são horríveis. Abafa o som de todo mundo. Então você tem que falar com mais força. Um dia o meu irmão virou e falou assim, coloca mais volume aí, pastor. Então coloca mais volume aí. Nada vem sobre a sua vida que você não pode suportar. E se você não está conseguindo suportar, peça uma porção dobrada de fé na tua vida. Ele vai te fortalecer. Ele vai renovar a tua fé, vai renovar o teu coração. Por quê? Deus nos quer. Entenda isso aqui nesta manhã. O que Deus quer para mim e para você? Ele quer coisas boas. Ele quer que você esteja bem. Ele quer que você esteja bem, é por isso que Ele cuida de você, Ele vai te livrar do mal, vai te livrar das circunstâncias. Por que Ele quer que você esteja bem? Para você desfrutar os deleites dessa terra? Para você ter o prazer desta terra? Não. Ele tem interesse que você esteja bem, para que você possa continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Para você continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Então Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da tua casa, vai cuidar da tua família, vai cuidar da tua saúde, Ele vai providenciar os recursos que você precisa. Por isso que a gente não precisa fazer aqui corredor para você ficar próspero, a gente não precisa vender livro para você chegar no sucesso, a gente não precisa passar óleo aqui para que ninguém pegue Covid, porque aqui a conversa é você crer em Jesus Cristo, amém, irmãos? Crer de todo o teu coração em Jesus Cristo, crer verdadeiramente que Ele está cuidando de você, crer verdadeiramente que Ele tem interesse na tua vida, crer verdadeiramente que você tem um propósito para cumprir na tua vida e na tua jornada, e o propósito é que a gente possa servir ao próximo, e que a gente possa anunciar o Evangelho da salvação às pessoas, a tempo e fora de tempo. Mas o que ocorre? Muita gente não quer isso. Muita gente quer o caminho da religião. O religioso, ele não olha para a necessidade do próximo, ele olha para a sua necessidade. O religioso, ele é mesquinho, ele quer as coisas só para si. O religioso, ele só pensa em si próprio. O religioso, ele enclausura Deus dentro de um templo,
dentro de um dia. O religioso, ele apenas acredita, mas ele não crê de fato em Jesus Cristo. O religioso é o caminho da porta larga, que leva à perdição. O caminho de se andar com Deus é um caminho de ter total confiança em Jesus. É um caminho de entender que Ele cuida de nossas vidas, que Ele renova a nossa fé, e que Ele nos deu um propósito para cumprir em nossas vidas: servir a quem precisa, ajudar quem está passando, está aflito, e anunciar o reino de Deus a respeito de Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Eu quero te propor 3 desafios nessa manhã. O primeiro desafio: abandona o caminho da religião. Isso não presta. Creia em Jesus Cristo verdadeiramente. Tenha um relacionamento com Ele profundo, de leitura na palavra, de oração. Deus quer falar com você. E saia daqui para viver o propósito de Deus. Saia daqui para viver e servir as pessoas. A gente começa servindo dentro de casa. Os filhos ajudam os pais a limpar a casa. Isso é servir a Deus, é reino de Deus. O marido ajuda a esposa lavando a louça, lavando o banheiro, arrumando as coisas dentro de casa. Isso é reino de Deus. A esposa ajuda o marido orando por ele, olhando para ele como um homem de valor, um homem de Deus. Os nossos familiares verão que nós somos de Jesus quando eles verem que nossa vida está completamente rendida a Deus e ao propósito de Deus, servindo a Deus. Tem crente religioso que acha que ele tem que faltar ao domingo na igreja, porque é mais importante ele estar, não, eu tenho que estar lá no meio dos meus familiares. Nananina, não. A sua família, os seus familiares não crentes, eles querem ver se você vai trocar a Deus por qualquer momento, por qualquer prato de lentilha, porque eles querem ver se você de fato é de Jesus ou se você é um religioso. Sabe o que os seus parentes não crentes querem ver? Querem ver que você é capaz de dizer que Jesus é o teu único e suficiente Salvador, a tal ponto que você fala: olha, Jesus é a minha prioridade número 1. A nossa festa acabou, agora eu vou para a festa do céu, que é lá na minha igreja. Quem quiser ir, vem comigo, que lá eu vou receber uma bênção hoje. Lá eu vou buscar a palavra de Deus, e lá eu vou receber do Senhor. Não seja religioso, tenha um compromisso verdadeiro com Jesus. Sabe o que esse mundo está precisando? É de homens e mulheres que, mesmo quando eles estão chegando do naufrágio, mesmo quando eles acabaram de ser atacados por uma cobra de piton, quando chega alguém com problema, eles esquecem de seus problemas e são capazes de ser bênção de Deus na vida da necessidade do outro e do próximo. 3 desafios. Esqueça a religião, tenha uma intimidade com Deus e viva o propósito de Deus na sua vida. Sirva as pessoas, sirva ao reino de Deus. Pare de negociar Jesus Cristo por qualquer outra coisa.
Paulo não negociou. Semana que vem, eu vou pregar Atos 29. Pastor, mas só foi até Atos 28. Então você vem domingo que vem para você ouvir Atos 29. E que você não esqueça que o livro de Atos nada mais é do que o testemunho de homens e mulheres que viveram para Jesus Cristo, totalmente entregues e rendidos a Ele. E que a gente viva assim, totalmente entregues e rendidos a Jesus Cristo. Fique em pé comigo na presença do Senhor. Vamos orar neste momento. Se você tem trilhado o caminho da religião, hoje é o momento de você fazer um conserto na sua vida, se arrepender deste caminho, assumir um compromisso com Cristo Jesus. Se o teu compromisso tem sido parcial e não total, hoje é um momento de arrependimento e assumir um compromisso com Cristo. Se o teu compromisso tem sido apenas esporádico, hoje é o momento de você abandonar isso e entrar realmente no caminho de ser um discípulo de Jesus. Ele vai cuidar de você, Ele tem cuidado de você. Ele vai te sustentar, Ele está preparando o teu amanhã. Ele sabe o que é o melhor para você. Então, se hoje você precisa de uma renovação de fé e de força na sua vida, peça hoje a Deus, para que você continue fazendo o propósito de Deus nessa face da terra. Vamos nos colocar na presença do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos derramar na presença do Senhor Jesus Cristo. E não importa o que venha a acontecer, diz no fundo da tua alma: eu servirei a Jesus todos os dias da minha vida. Que essa seja a sua oração nessa manhã. Eu servirei a Jesus todos os dias da minha vida.